Oitavo volume da obra. Como foi feito o mundo? E assim, existe lá em cima uma grande planície, onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo, e assim vivem com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, diferente dessa bicharada. E nessa planície tinha uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, uns tantos racionais entraram por esta parte adentro várias vezes, onde foram chamados a atenção, e numa dessas vezes não quiseram atender o chamado de atenção e começaram a progredir por conta própria. E esta parte ainda não estava pronta para entrar em progresso. Resultou daí começarem a deformar-se. O princípio e a origem desse mundo assim foi. Começando a progredir por conta própria na parte que ainda não estava pronta, em vez de irem para frente, começaram a ir para trás. Em vez de irem para melhor, foram para pior, por esta parte não estar pronta. Então, esta parte começou a vir se deslocando da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo, e veio descendo sempre, até chegarem a essa conclusão que aí está, dentro de um buraco, olhando cá para cima e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais, e assim foi aos pouquinhos, e eles também se acostumando e achando que iam muito bem. Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando, ia a planície abaixando, cada vez mais, e eles perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. As virtudes perdidas começaram a se reunir, e depois de todas reunidas geraram, aí com o tempo, a formação de uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando. E quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes, e mais este foco aumentava. E com o tempo, este foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Começou a esquentar aos pouquinhos, e eles cada vez mais perdendo as virtudes, e, conforme perdiam as virtudes, os corpos iam diminuindo, e este foco cada vez maior, porque nele iam se reunindo as virtudes que eles iam perdendo. Depois, então, de um certo tempo, este foco cada vez mais quente, e quanto mais quente ficava, mais ajudava a deformá-los. E assim, este foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço desta planície em que eles vinham progredindo, cada vez aumentando mais o seu calor, e tudo se deformando cada vez mais, e saindo desta parte uma resina que, com o calor, começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada, começou a ficar queimada. Depois de queimada, torrada. Depois de torrada, virou cinzas. Não sendo nesta ocasião toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água. Está aí como foi feita a água. Então, esses corpos que já estavam por vir se deformando, aproximavam-se da sua extinção, e a luz esquentando cada vez mais, e conforme esquentava, tudo ia se deformando, até que, com o tempo, extinguiram-se todos os corpos racionais. Perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos.
Os que ficaram em cima da parte gomosa e ali se extinguiram, que ali ficaram, formaram, com o tempo, os corpos masculinos. E os corpos que ficaram em cima da resina, já deformada em cinza, geraram aí outros corpos, surgindo o sexo feminino. Aí, os corpos ainda eram diferentes desses como são. O foco de luz esquentava cada vez mais, a parte gomosa virando água numa grande extensão, e esta água penetrando nesta cinza da resina. Com o tempo, a fez apodrecer, começando a gerar os micróbios. Nesta altura é que começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo-a, e apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos completamente diferentes desses. Para a formação desses corpos, durou muito, e depois desses corpos feitos, começaram a procurar se entender da melhor forma possível. E com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo cada vez mais. E, por serem viventes, tinham forçosamente, com o tempo, já bem desenvolvidos em tudo, começaram a se entender, por meio de acenos e mais tarde por meio de urros. Não se alimentavam nesse tempo, eram alimentados pela própria natureza. Tudo vinha se deformando cada vez mais, devido à luz do foco ir esquentando cada vez mais até deformar-se em um verdadeiro brasão, que é o Sol. E assim, esses corpos sendo ou passando por diversas modificações, por a natureza vir se deformando, começaram a transformar-se, nascendo nos próprios corpos dos viventes aquilo que não existia. Olhos, boca, começando os corpos a entrar mais ou menos em outra forma. Neste tempo, não tinham cabelos nem unhas, eram deformados, mas muito piores do que nessa deformação em que vivem. E conforme ia se deformando tudo, os corpos iam se modificando, passando por uma certa eternidade que parecia se resumir naquilo mesmo. Como agora, estão aí nesse mundo, tendo já passado por uma eternidade, compreendem-se mais ou menos e pensam que nunca mais o mundo passará disso. Pensam que a vida é essa mesma e que não passará dessa condição. Na primeira fase da transformação, para o princípio dessa deformação, os corpos eram completamente diferentes. E o foco de luz cada vez esquentava mais. As outras partes da planície, por derreter, ficaram derretidas de uma vez. E os corpos em modificações, sempre até chegarem a um certo ponto, já mais ou menos formados. Já enxergavam, mas eram surdos e mudos. Passaram assim uma grande eternidade. Sim, que hoje julgam-se adiantados, e não nascem falando nem entendendo coisa alguma, e só mais tarde tendo que os ensine. Que fará naquele tempo? Passaram uma grande eternidade assim, surdos, mudos. Só enxergavam. Depois, com o tempo, é que passaram a ouvir. Levaram outra grande eternidade assim. Mais tarde, começou a nascer a voz. Urravam e guinchavam. Em todas essas eternidades, eram eternos. E só o que imperava era a luz. Mas não tão quente como agora, depois da deformação completa. Então, se entendiam por meio de acenos. Depois dos acenos, por meios de urros e guinchos. E em cada fase destas, pensavam que iam sempre perdurar naquilo. Como agora, pensam que o mundo é toda a vida assim. A luz ia aumentando sempre o seu calor, fazendo a deformação completa da resina e da goma, pois que, apesar da goma por cima, era água por baixo, e tudo se derreteu de uma vez.
Conforme o calor ia aumentando, ia derretendo, descendo mais e descendo até chegarem no ponto em que estão, dentro de um buraco, olhando lá para cima. Na eternidade em que se entendiam por meio de urros e guinchos, já estavam mais adiantados, e com o tempo começaram a gaguejar, levando uma eternidade muito grande com a gagueira. Não compreendiam nada, porque não sabiam falar. Um gago, não sabendo falar, fica só gaguejando, e eles não tinham quem os ensinasse. Com o tempo começaram a ficar mais desembaraçados, gagos mais adiantados. A voz começou a se abrir e eles soltando-a cada vez mais um pouco. E enquanto isso se passava, tudo vinha descendo lentamente, porque o sol aumentava o seu calor, e esquentando. Aumentando esse calor, a parte de baixo ia se deformando, e conforme se deformava, virava cinza, ia baixando, descendo. Com o tempo, passaram a gagos mais adiantados, começando a querer falar, mas sem noção do que diziam. Cada fase dessas levava uma eternidade muito grande. Parecia que não acabava mais. Até aí eram eternos, porque a natureza não estava de toda deformada. Não eram de todo bichos. Não dormiam. É a mesma coisa. Uma árvore, quando nasce, não mostra o que vai ser depois de grande. Depois é que ela começa a criar galhos. Galhos para aqui, galhos para acolá. Depois de formada é que vai dar o seu fruto. E assim eram os corpos. Não ficavam logo formados como são. A deformação continuava, e mais tarde passaram a gagos mais adiantados, começando a grungunar, gum, 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 uns com os outros, e começaram a soltar a voz, lapidando-a cada vez mais. Cada fase destas levava uma grande eternidade, parecia que não saíam mais daquilo. Nesse tempo, não existiam vegetais de espécie alguma, porque a cinza da resina não tinha apodrecido totalmente, em virtude do calor não ter sido suficiente para penetrar na profundidade, onde foi indo aos poucos. Os gagos, depois do gum, 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 era assim que se entendiam, começaram a soltar a voz muito pouco e diziam qualquer coisa, mas não sabiam o que diziam. Depois, começaram a prestar atenção e marcar as coisas que diziam. O que um dizia, o outro procurava dizer também, com muita dificuldade. E assim, com o tempo, começaram a marcar tudo o que diziam. Por hipótese, um dizia pá, todos ficavam dizendo pá. Um dizia dão, ficavam toda a vida dizendo aquilo, esperando que outro dissesse outra palavra, até que formassem uma frase que se entendesse, mas muito vago. E assim foram melhorando sempre, cada vez mais o modo de se entenderem. E depois de um certo tempo, já se entendiam uns com os outros gaguejando. Conforme soltaram a voz, foram ressecando a garganta, começando a usar a água, mas muito pouquinho, iniciando por uma gota na boca, na primitiva. Foram tomando gosto e fazendo uso de maior porção. A água começou dilatando aos poucos o organismo. Nessa passagem é que começou a nascer a vegetação, mas era muito diferente dessa. Diferente por quê? Porque nesse tempo não chovia, era só o foco de luz. Aí já se entendiam gaguejando, e o modo de se entenderem era muito insignificante. Até esta altura, ainda eram eternos. A luz, cada vez aumentando mais, penetrava profundamente o seu calor nas partes mais baixas, que estavam cobertas pelas cinzas, e estas, apodrecidas pela água,
geravam micróbios pela podridão da cinza e da resina, dando origem a germes de todas as espécies, diferente desses. E assim começaram a se entender vagarosamente, gaguejando, compreendiam-se regularmente, mas longe de terem noções das coisas. Sim, como bichos, sem saberem explicar coisa alguma da origem deles mesmos, que é a vossa origem. A vegetação cada vez mais florida, o foco de luz mais quente, e tudo cada vez mais se distanciando dele. O uso da água passou a ser feito cada vez em maior proporção, devido aos esforços que faziam para falar gaguejando, vindo daí a dilatação dos órgãos. E com a dilatação dos órgãos, mais tarde, aparecendo a vontade de comer isto, comer aquilo. Mais tarde, começaram a comer vegetais que lhes apeteciam. Até aí eram eternos. Então, com o uso dos vegetais em pequena porção como alimento, ia cada vez se deformando mais. E, cada fase dessas, era uma eternidade muito longa. Com o tempo, muito mais deformados ainda. Eram eternos, novas produções, já estando aí num progresso de gagos bem adiantados. Foi quando começou a entrar a formação da Lua. A formação da Lua é das virtudes deformadas da resina e da água, vindo mais tarde a deformação das estrelas, originadas também das virtudes deformadas da água e da resina, que juntaram-se e deformaram-se nesses seres. Por isso, a Lua mexe com tudo na Terra. Mas a formação desses focos começou a aparecer sem influência da Lua. Conforme o foco esquentava, as vegetações iam se modificando e tudo cada vez ia descendo mais. Depois de tudo quase deformado, a água penetrando por baixo da cinza amoleceu certas partes, e estas vieram a desaparecer e submergir, porque sumiram e viraram água. Vieram então aí essas divisões das terras, dos países. As partes mais sólidas ficaram, que são os países que aí estão, e as partes que não eram sólidas sumiram, mergulharam, e ficaram esses povos separados uns dos outros pela água. A água fez a divisão das terras. Com o tempo é que puseram o nome de terra. Esses povos se deformavam cada vez mais. Ainda gaguejavam, não falavam, desembaraçando-se com o tempo e arranjando um meio melhor para se entenderem. Nasceram aí as divergências dos idiomas e as vegetações se modificando, aparecendo muitas venenosas, começando então a existirem os casos de morte. Alimentavam-se pouquíssimo, e esse pouquíssimo foi se dilatando. Os viventes iam aumentando o alimento, e não tendo noção do que podia fazer bem ou mal, alimentavam-se muitas vezes das ervas venenosas, daquelas que matavam. E foi assim que foram morrendo todos os primitivos, de pouco em pouco, envenenados, e as novas gerações tomando precauções, notificando o que podia fazer bem e o que podia fazer mal. Enfim, o que podiam comer. Desta forma, foram sumindo todos os primitivos e também as novas gerações. Aí já eram gagos que se entendiam mais ou menos, e nesse período já estavam aí embaixo, bem embaixo, e então já aparecia o foco da Lua muito claro, e as estrelas também já saíam. Eram gagos adiantados, mas não tinham ainda noções das coisas. Nesta fase,
já a deformação estava quase toda feita, começando então a aparecer a noite e o dia, que foi justamente quando começaram a morrer os primitivos, e essa deformação chegava quase integralmente ao princípio do que são. Mas gagos eram, viviam como bichos, não tinham entendimento das coisas, entendimento muito vago. Quando começou a existir dia e noite, não chovia. E só começou a chover muito mais tarde, conforme as modificações dos vegetais e dos animais. Depois do foco de luz esquentar muito e a resina estar profundamente deformada, é que, da planície, começou a sair o vapor da quentura da terra, como conhecem, como puseram esse nome. E este vapor, subindo, se acumulando a uma certa altura, deu, mais tarde, origem à chuva. Nesse tempo, gagos eram. A chuva começou, então, a aparecer, mas eram uns chuviscos à toa. E aí a vegetação já era outra, e os viventes começaram a arranjar agasalhos para se resguardarem do tempo. A lua não tinha os quartos neste tempo. Era aquele foco prateado, e só mais tarde, com o adiantamento da deformação, é que a lua começou a fazer a sua trajetória. Começou a fazer o seu primeiro quarto. Depois, o segundo quarto. O terceiro e depois, muito mais tarde, o quarto. Enquanto isso, os habitantes, nascendo e morrendo, devido à vegetação venenosa que comiam, porque não conheciam todos os vegetais venenosos. Conclusão: muito mais tarde, já deformado, começaram a nascer os entendimentos mais claros, e assim, cada vez mais, que se for continuar, tenho que explicar muito para chegar na atual vida em que vivem. Isto é para saber o porquê nunca ninguém deu solução de coisa alguma, e as explicações desses motivos são para clarear e abrilhantar este assunto, orientar e ficar bem cabível e patenteado para todos que nunca souberam como foi feito o mundo, nem podiam saber por quem foi feito. No tempo em que eram gagos atrasados, a vegetação já bem adiantada, nascendo da própria cinza que apodreceu pela penetração da água, aí nascendo também micróbios de todos os jeitos, de todas as formas, produzindo essa bicharada. Nasciam do próprio chão, por não estar ainda a natureza toda deformada, surgindo muitos bichos que já não existem mais, que já extinguiram a sua geração. E conforme os vegetais vieram se modificando, foi que o chão paralisou a formação da bicharada. E assim, até chegarem ao princípio desse vosso progresso, quantas eternidades não passaram? 21 eternidades. E, até chegarem ao princípio desse vosso progresso, já todo o passado era completamente desconhecido de todos. Já a lua fazia os seus quartos, e na vegetação as modificações eram outras. Já toda a bicharada tinha nascido, e outras espécies de bichos completamente desconhecidas, desaparecidas há muito. Tudo isto quando eram gagos que ainda não se entendiam e não tinham noção de coisa alguma. É por isso que ninguém nunca deu nem podia dar solução do porquê assim são. Aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não. Porque tudo isso, todas essas vidas, transformaram-se de uma hora para outra. Como, por exemplo, a vaca dá o leite, que tem vida e dá vida. Do leite faz-se o queijo. O queijo, deixado até o fim da duração, começa a se deformar em bichos, e esses bichos se transformando em outras vidas. O vivente é feito de quê? De uma goma. A esta goma dão o nome de esperma,
que parece um catarro. E esse catarro, que tem vidas, se transforma em outras vidas microbianas para a formação do corpo humano, que depois de pronto e feito, fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Humano esse que ao morrer transforma-se ainda em outras vidas, que são os micróbios, gerados do próprio corpo. E esses micróbios se transformam em outras vidas. Está aí a transformação dos corpos. Quando os humanos eram gagos atrasados, mas com algum entendimento, faziam como os índios para se abrigarem do tempo. Habitavam em locas, malocas, tocas, vindo daí, se aperfeiçoando cada vez mais, até fazerem uso das barracas, que eram choças de palha e de pedras. E quando isso aconteceu, já estavam nascendo os primeiros passos desse progresso. Antes do princípio desse progresso, os entendimentos eram diferentes, o modo de viver também. E quando já se entendiam regularmente, o progresso era de trocas, diferente como diferente eram também a vegetação. E assim, por as virtudes de todos estarem reunidas no sol, na lua, nas estrelas, na resina e na goma, que são terra e água, e que daí surgiram os vegetais e animais, provenientes da deformação que tudo veio transformando, e tudo que se transforma diminui. Por isso é que todos dependem dessas 7 partes, e assim estão vendo que o corpo é formado por essas 7 partes. Porque tudo que se transforma diminui. Pelo seguinte, uma mata com arbustos de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se transforma em outra coisa. Uma vez derrubada e queimada, os arbustos viram carvão, transformando-se no que eram, virando cinzas, diminuíram. Depois, entrando água nessas cinzas, assentam, e mais diminuídas ficam, apodrecem, e depois de podres, transformam-se em outros seres, devido aos micróbios, à vida microbiana. A terra é uma bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, e por isso está aí a formação microbiana, a bicharada. Isto são dados bem comprovantes, bem comprovados, para provar o princípio do mundo como foi, e o fim dele e de todos como será, por meio da imunização racional. Está aí o princípio do mundo e o fim, de onde vieram e para onde todos vão, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como irão. Ninguém soube no mundo de onde veio nem para onde vai. Criam-se aí como bichos, vivem como bichos e desaparecem sem saber dar soluções de coisa alguma. Estes dados são aqui esclarecidos na escrituração para dar ao vivente a certeza e o saber de que aqui encontram as soluções de tudo, dadas por mim, o racional superior. Isto é para saberem quem é o racional superior. Sou eu, tratando aqui de esclarecer tudo a contento, para todos universalmente, e não me confundirem com o espiritismo. A imunização racional, feita pelo racional, que sou eu, explicando quem sou, o que sou e o que todos são, o que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. E assim, todos os que se firmarem junto ao racional superior, que sou eu, viverão cheios de júbilos, satisfações e felicidades, por conhecerem e alcançarem a imunização racional. Na imunização racional está tudo para todos. É por isso que eu digo, leiam com persistência,
para saberem historiar o que é esta descoberta em benefícios de vós mesmos e de todos. Está aí o sólido dos sólidos, o certo dos certos, acabando com todas as dúvidas, tirando todos desse terreno de misérias em que vivem mofando nesse encanto, sem saber coisa alguma, a não ser o que estão vendo. Agora é que os viventes aí do encanto estão vendo que está no fim toda essa sebaria. Podres em vida, por isso fedem em vida. Filhos da podridão, originados da penetração da água na cinza, e apodrecendo virou essa bicheira. Qualquer coisa podre dá bichos, de todas as formas e de todas as maneiras. Está provado, pois, que foi o homem quem fez o mundo. Começaram a progredir desde o início por conta própria. Vieram se deformando, se transformando, até chegarem ao ponto a que estão. Foi o homem quem fez o mundo deformado. É do homem a origem de ambos os sexos. É o homem que fez o homem, e o início de tudo foi dado pelo homem. Sim, porque na parte racional, quando eram racionais, embora já vindo se deformando, eram de um sexo só, nem masculino nem feminino. Eram sim puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Portanto, a origem de tudo assim ser é o homem, e por isso quem manda na terra é o homem. Quem é o vosso Deus? É o homem. É o homem quem manda mais do que todos, e é por isso que o homem nunca procurou dar satisfações a ninguém, nunca soube quem fez o mundo, nunca conheceu seu dono, e sempre chamando por ele sem ser atendido. Digamos por hipótese, por Deus. O vivente, quanto mais chama por Deus, mais sofre. Está claro, assim, que se Deus valesse, ninguém sofreria, porque ele atenderia a todos. E o que se vê é que, quanto mais chamam por Deus, ou um superior qualquer, ninguém aparece, porque tudo isso foi feito pelo homem, iniciador de toda essa deformação, de toda essa bicheira, de toda essa bicharada. Como veem, aí na terra, os homens contam é com os homens, e não com Deus. Se os homens contassem com Deus, o seu representante aí na terra deveria ser governador do mundo. E, no entanto, esse representante está jogado para um canto. Todos seguem a religião que lhes convém. Todos obedecem à religião que querem. Cada qual professa a sua crença conforme entende e conforme lhe convém. Está provado, pois, que o Deus da terra é o homem que manda mais do que todos, aquele que governa este ou aquele país. Os homens nunca viram Deus para poderem obedecer, e por isso sempre se guiaram à vontade de suas conveniências, dizendo que têm o livre-arbítrio aí no mundo para fazerem o que entendem, desde que possam. No mundo, quem manda é o homem, que faz e desfaz, sem prestar obediência ao suposto dono do mundo, que nunca foi visto. Quem manda em uma nação é o chefe, que todos respeitam e do qual cumprem ordens, e não de Deus. Deus foi uma palavra inventada pelos homens, como todas as palavras feitas e inventadas nas ciências e artes. A palavra Deus tem tanto valor como outra palavra qualquer. Dizem-na superior às outras, mas nunca resolveu nada para ninguém. Porque se resolvesse, ninguém sofreria e todos viveriam felizes. Todos se dizem filhos de Deus, mas deveriam reparar na mesma hora
que é um erro muito grande. E um erro porque, se são filhos de grande, poderoso e bondoso, a todos ele deveria valer. E o que se vê é que ele não vale a ninguém. Portanto, os viventes vivem no mundo por verem os demais viver. E prestam atenção nessas asneiras, nessa vida cheia de contribuições. E agora recebem esta lição, a prova de que vivem errados e por isso todos sofrendo. Como é que se deve empregar o nome de todas essas fantasias? Sugestão e autossugestão. Sugestão quer dizer sujeira, sujo, imundo. Com essas imundícies todas aí do mundo, entupidos de misérias ludibriadoras, embriagados pela ilusão e por ela dominados. Da ilusão nascem os vícios, dos vícios as peripécias, e das peripécias os precipícios. E assim, como vagam no mundo esses entupidos, sugestionados com essa sujeira, adotando talismãs como relíquias preciosas, embriagados com essa vida de caducos. Quem vive assim, como todos vivem, são verdadeiros caducos. Caduca quem sabe, caduca quem não sabe, caduca o grande e caduca o pequeno. E os mistérios aí, todos por serem desvendados, dentro desse mundo que é o enigma, e todos são enigmáticos. Por que são enigmáticos? Porque a vossa formação e a formação de tudo aí se mantém misteriosamente. Corpos misteriosos, porque ninguém nunca soube quem os fez, ou como apareceram aí nesse mundo. Cada ser humano é um ser enigmático, por se encontrar misteriosamente nessas condições, sem saber como foi feito, como foi formado, de que foi formado, nem por que foi formado. São, portanto, enigmáticos dentro desse mundo que é um enigma. E agora vão deixar de ser, devido à salvação que está aqui em vossas mãos. Deixarão de ser sugestionados com essa sujeira, com essa lama, com esse lodo, a pensarem e julgarem muitas vezes uma coisa por outra. Admitindo tudo e pensando a vida ser essa mesma, e nunca se conformando com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento e muito menos com a morte. Portanto, assim era para os sugestionados, e verdadeiramente deixou de ser, por as conformidades não corresponderem. A sugestão e a autossugestão é o que brilha aí no mundo, como elemento de prestígio aparente para os cegos de olhos abertos, que nunca souberam divulgar o que são essas coisas, o que é esse mundo e o que são todos. O mundo rege-se nessa intensa confusão de longos séculos e veteranas eras. Todos vêm confundidos com o mundo e com a vida, e sempre a multiplicarem as confusões. Pois, se nada sabiam, como podiam divulgar e definir o certo? De maneira alguma. Agora é que estão vendo a origem e o princípio de tudo. Antes da origem dessa formação, como eram, por que deixaram de ser o que eram, para serem assim como são. Giram todos no clamor das aventuras, mas nunca puderam divulgar estas aventuras. E hoje, felicíssimos e jubilosos, por terem em mãos todo este translado, que aqui vos mostra ser o infante, um bicho que vive como bicho, sem nada saber. Os gregos, com essas engrenagens, iam pôr todos em forma por meio de seitas, doutrinas ou religiões. E assim, quantas caduquices, e quantos a implorarem em vão. Caducos agora decepcionados, veem chegar ao fim toda essa ilusão
pelo conhecimento autêntico da salvação de todos. Nunca puderam botar todos em forma, porque nunca existiram bases sólidas nas seitas, doutrinas ou religiões, assim como no espiritismo, que é o conhecimento de si mesmo. Por que o conhecimento de si mesmo? Porque todos são espíritas, vivem em experiências, ou por outra, ainda não conhecem o que agora está aí em vossas mãos. Portanto, todos esses entorpecidos, engrenados nessa engrenagem sem solução, ficarão emocionados, espantados ao saberem o porquê assim são. Não há quem não diga que encontrou uma coisa sem qualificação, porque boa não se pode dizer da obra que é a salvação do mundo. Não sabiam o que é a salvação, porque nunca foram salvos. Agora é que estão sabendo o que é salvação. É uma coisa que nunca ninguém provou. Agora é que estão vendo como é e como não é. É aquilo que o vivente não conhece, e por não conhecer, não admite que exista. Só depois que conhece e vê é que diz: é isto mesmo.